A missa latina, nosso rito, o rito que celebramos, é chamado latino. Ela foi escrita e é rezada liturgicamente em latim, depois traduzida para as línguas nas quais nós falamos. Em português ela é muito peculiar. Eu gosto particularmente porque insistimos na presença do Senhor constante entre nós. O padre sempre diz: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. Diferente de outras línguas, no latim se diz, a resposta é: e com o seu espírito. The Lord be with you, e aí a gente diz: and with your spirit. Em muitas outras línguas é assim. No português dizemos: Ele está no meio de nós. É diferente e apropriado para nossas culturas, cultura portuguesa e brasileira. No final da missa, há uma expressão que é dita em latim que significa "It missa est". It missa est. Comumente se traduz: a missa terminou, mas não é bem isso. O verbo significa um envio, ide, ide. Tanto é que dizemos: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É um momento muito importante da celebração. Não porque vamos para casa e o padre acabou de falar, porque estávamos cansados aqui e já acabou o serviço. Não deve ser por isso. Mas ele é importante porque ele fala de nós. O próprio nome litúrgico dado a esse momento acabou saindo dali. Nós chamamos todo o ato litúrgico de missa, desse verbo, que era dito em latim: missa est, ide. A própria palavra missa, ela significa uma missão, um envio de Deus. Deus que nos envia ao mundo para vivermos lá aquilo que aqui nós celebramos. E assim deve ser sempre. Nós que participamos da celebração eucarística devemos compreender que aqui recebemos força para começar a cumprir a nossa missão no mundo. Nós não estamos livres do nosso compromisso dominical, compromisso semanal, que é a Santa Missa, para depois só voltarmos aqui na próxima semana. Não. Aqui nós recebemos algo para começarmos a nossa missão. No Evangelho de hoje nós vemos um momento no qual Jesus chama os 12 apóstolos e começa a enviá-los, quase a palavra missa, a enviá-los 2 a 2. O Papa Francisco tem insistido nos últimos anos em dizer uma expressão bonita: ninguém se salva sozinho. Nós somos a comunidade, recebemos a comunhão. Fala dessa união, de algo em comum, da comunidade reunida para celebrar a memória da morte e ressurreição de Cristo, quando Ele se dá a nós. Quando nós dizemos em inúmeros momentos: Ele está no meio de nós. Aqui recebemos e vamos para a nossa missão. E qual é a nossa missão? Este ano estamos ouvindo o evangelista Marcos. Eu tenho insistido nisso porque todos os anos nós ouvimos um evangelista aos domingos. O próximo ano é São Lucas, 2022. O ano passado foi Mateus, este ano é Marcos. São 3 anos, 3 ciclos. Os 3 evangelistas que dizemos mais históricos, sinóticos, que contam a narrativa de Jesus de um modo mais ou menos parecido. São João é um pouco diferente. E nós ouvimos São João mais no tempo da Páscoa, na Semana Santa. Ouvimos em ocasiões especiais, no Natal, por exemplo, o Evangelho de São João, ou o primeiro domingo do tempo comum. Mas estamos correndo com Marcos, que nos mostra Jesus, para que compreendamos quem é Ele. Daqui a alguns domingos vamos ouvir o próprio Jesus. Quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aos poucos devemos nos perguntar também: quem é Ele? Essa é uma resposta que o discípulo vai dar, mas é uma resposta que também é uma decisão. Não é uma resposta intelectual: Ele é o Filho de Deus. Não, Ele é o Filho do meu Deus, é a minha decisão também. Isso implica em comprometer-me com aquilo que Ele veio aqui fazer. São Paulo, quando fala na carta aos Efésios, esse hino lindo, é um hino, é o início do Evangelho, da carta aos Efésios, e possui esse hino litúrgico bonito que fala de Deus: bendito seja Deus, porque Ele nos escolheu desde antes da criação do mundo.
Ele que recebe todas as coisas em si, tudo refaz, e em Cristo nos fez filhos adotivos. Quando falamos de Cristo, nós falamos dessa missão que temos, mas também do nosso próprio ser. E quando Marcos nos pergunta quem é Jesus, a resposta que damos não é só Ele é Ele é para mim. E isso muda quem eu sou. E todas as minhas decisões dependem dessa resposta / decisão da minha vida. Eu decido aquilo que quero receber e viver. Basicamente, como ele viveu, o que ele fez. Hoje temos isso claramente. O primeiro milagre do Evangelho de Marcos, se vocês se lembram, foi numa sinagoga. Havia um endemoniado, uma pessoa possuída pelo demônio. Jesus liberta do demônio. O segundo, logo depois, ele vai para a casa de Pedro. Uma multidão vai, a sogra de Pedro estava doente. Vocês se lembram? Jesus vai até lá, pega ela pela mão e ela levanta. E ela imediatamente começa a servir. Aí uma multidão vem e Jesus cura muitos, expulsa muitos demônios. Essa é a vida de Jesus. No envio de Jesus, agora no capítulo 6, ele começa a enviá-los, dá-lhes poder sobre os espíritos impuros. Não levem nada pelo caminho, só um bastão, pastor, né? Só um bastão. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem calça, só uma sandália. Não leve 2 túnicas. Se você entrar num lugar, recebe o que derem. Se não te receberem, chacoalhe o pó. O judeu tinha muito isso, né, naquele tempo. Se eles iam para outros países, quando voltavam, eles não queriam nada daqueles costumes. Então até o pó tiravam. O que segue Jesus, ele não quer nada do costume daqueles que não recebem o outro. É costume do povo judeu e também nosso a hospitalidade. É fundamental para a vida de fé. Claro que nos perguntamos se somos assim tão hospitaleiros, se recebemos, se ajudamos, se vamos àquele que precisa. Mas Jesus diz, o discípulo deve se despir de tudo. E para fazer o quê? Eles partiram, diz o texto, e pregaram o arrependimento. As primeiras palavras de Jesus, capítulo 1, versículo 15 do Evangelho de Marcos é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os discípulos vão fazer a mesma coisa, pregam o arrependimento, expulsam muitos demônios, o primeiro milagre de Jesus tinha sido isso, ungem com óleo muitos doentes e os curam. Basicamente, São Marcos está nos dizendo, nossa missão é exatamente a missão do nosso Mestre, de Jesus. E aí, depende de nós assumirmos ou não. A resposta que daremos um dia com nossas vidas, que devemos dar todos os dias, resposta que deve ser definitiva, é se eu quero esse Deus. Na semana passada, algumas pessoas na cidade de Jesus recusaram, vocês se lembram? Ele foi para Nazaré, sua cidade natal, onde ele cresceu. Natal não, que foi Belém, onde ele nasceu, mas ele cresceu em Nazaré. Todos se impressionam com o que ele diz, de repente eles param e se lembram. Não é ele o filho do Zé, o filho da Maria, carpinteiro? Seus irmãos não estão conosco? E eles se escandalizaram. Como pode Deus ser tão igual a nós? Eles não quiseram. Ele não pôde fazer muitos milagres lá. Nossa resposta, ela é fundamental. Eu aceito o Deus que se revela a mim, esse Deus cuja força vemos numa imagem de humilhação, ou vocês acham que a cruz é um sinal belo para se mostrar no mundo, de vitória, de sucesso? Nós proclamamos a vitória na cruz, mas é um homem morto, ele perdeu aparentemente, ele decidiu dar tudo. Ali não há riqueza, há nudez, nada, há incapacidade. É ali que nós encontramos a força. Na semana passada, vocês se lembram, São Paulo? É na fraqueza que se manifesta plenamente a força de Deus. Ser como Ele. Sermos enviados para expulsar os demônios e para curar aqueles que sofrem. Sim, ser como Jesus. Amar quem não merece, perdoar quem não merece o perdão, ser solidários com todos, ir até o caído, o pobre, o que nada tem, levar a boa notícia,
o perdão sem medidas, a solidariedade e a bondade. Num mundo tão dividido, essa continua sendo a nossa missão. Nós somos enviados. A primeira leitura fala de Amós, primeiro profeta da Bíblia, o primeiro que escreve mesmo, né? É a profecia de Amós. E aí ele vai pregar numa região onde os profetas eram profissionais, ganhavam para ser profetas. E eles só diziam o que o rei queria. Eram profetas que profetizavam o que os poderosos e os reis queriam. Aí Amós vai até lá e o profeta oficial fala para ele: profeta, vai embora daqui, vai ganhar teu pão em outro lugar. E Amós diz claramente, ele fala assim para Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era vaqueiro, pastor de gado. O Senhor me tirou, me arrancou. O Senhor me enviou para cá, para profetizar ao seu povo, para fazer a sua vontade. Esse é o envio de cada um de nós. Nós não temos em nós a capacidade, Deus é que nos dá. Talvez não consigamos amar como Deus nos pede, mas Ele nos dá a força. Ele nos envia mais uma vez, nos arranca de onde estamos para nos empurrar ao mundo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ensine cada vez mais a nossa missão. Amém. Fiquemos em pé e